A Akatsuki é uma das organizações mais poderosas e perigosas do universo de Naruto. Por outro lado, Minato é um dos ninjas mais inteligentes e habilidosos. No entanto, quantos membros da Akatsuki o Minato seria capaz de derrotar em uma luta 1 contra 1? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos de 8 partes, analisando os membros da Akatsuki um a um e vendo quantos deles o Minato conseguiria vencer. Como você pode ver pela thumbnail, hoje o vídeo é Minato vs Kakuzu. Então primeiro vamos analisar as habilidades do Kakuzu e depois a gente vai pro Minato. Começando pela força física. No capítulo 313, a gente vê o Kakuzu tentando bloquear o ataque de Duas Caudas apenas com os braços. Muita gente acredita que nessa cena o Kakuzu realmente parou o ataque de Duas Caudas apenas com força bruta. Mas a primeira coisa que a gente precisa observar nessa cena são as speedlines no fundo, indicando movimento. Isso significa que o ataque não foi realmente parado, mas a ação ainda estava em movimento. Logo em seguida a gente vê o impacto, mostrando que definitivamente o ataque não foi interrompido, então o Duas Caudas prossegue com o ataque de fogo. Agora vamos dar uma olhada lá no capítulo 333. O Kakuzu recebe o impacto da técnica do Choji exatamente como no capítulo 313, porém dessa vez é mostrado ele fazendo os selos de mão. Como você pode ver no capítulo 314, o Kakuzu não precisa do selo para usar a técnica Domo. A única razão pelo qual o autor mostra ele executando os selos de mão é porque logo em seguida, logo após a cena do Kakuzu usando o Domo, há um corte direto para o Yamato explicando a natureza de Chakra. Portanto, ao comparar os capítulos 313 e 333, fica claro que o Kakuzu usou o Domo nos dois casos. Obviamente não faria sentido ele tancar o ataque do Duas Caudas apenas com força bruta e não conseguir tancar o ataque do Choji e precisar do Domo para isso. Sendo assim, o Kakuzu não é capaz de parar o Duas Caudas só com força bruta, galera. Ele precisa sim do Domo. O melhor efeito de força que a gente pode usar do Kakuzu é o chute que ele dá no Kakashi. Porém, logo após o chute, o Kakashi levanta normalmente sem sofrer dano algum. Velocidade. A verdade é que o Kakuzu não tem muitos feitos de velocidade na obra. Na verdade, a velocidade dele fica até abaixo da média quando a gente compara com outros ninjas. No capítulo 323, o Kakuzu tenta acertar um golpe no Shikamaru completamente distraído, e o Shikamaru ainda consegue desviar. Logo após isso, o Kakuzu continua perseguindo ele, mas o Shikamaru continua tomando distância. Tenha em mente que o Shikamaru não é um velocista da obra. No capítulo 332, ele é literalmente pego pelo terceiro ataque do Shikamaru. O seu último feito de velocidade é desviar dos ataques do Hidan, mas o próprio Hidan já tinha admitido que era um dos mais lentos da Akatsuki, e ele ainda estava sendo controlado pelo Shikamaru. Então no requisito velocidade, o Kakuzu realmente é muito abaixo da média. Reservas de Chakra. Eu vejo muita gente afirmando que o Kakuzu seria um poço de Chakra, mas vamos dar uma analisada rápida e ver se isso realmente é verdade. Contra o Duas Caudas, o Kakuzu não usou a técnica que mais drena a chakra dele, que seria as criaturas elementais. Contra o Moji, fica claro mais uma vez que ele também não usou a mesma técnica. Além disso, a luta acontece no dia seguinte à batalha do Duas Caudas, o que significa que ele teve tempo suficiente para recuperar as reservas de chakra dele. Contra o Asuma, ele praticamente não faz nada, ele praticamente não participa da luta. Após isso, eles extraem o Duas e o Três Caudas e partem direto para Konoha. Muita gente acredita que o Kakuzu teria feito tudo isso em sequência e depois partido para Konoha sem descansar, porém isso não é verdade. O que a gente pode afirmar é que ele fez a extração das bijus e depois partiu para Konoha. Agora vamos dar uma olhada nas técnicas que ele usou na última luta. As técnicas usadas na última luta foram um domo parcial, um domo de corpo inteiro. Após separar as criaturas, ele libera uma técnica de vento, uma técnica de relâmpago, uma técnica de fogo e depois combina uma técnica de fogo com uma técnica de vento. Além disso, o databook dá a ele uma nota 4.5 estamina. Definitivamente, o Kakuzu tem sim grande reserva de chakra, porém ele está muito longe de ser um poço de chakra, como Nagato, como Naruto, como Kizami, como Madara. Agora vamos fazer uma análise rápida sobre as criaturas elementais. Sobre as criaturas elementais que o Kakuzu pode criar, embora Shikamaru as chame de seres autônomos, a gente pode perceber que é o próprio Kakuzu quem realmente controla elas. Ele precisa fazer os selos de mão para que as criaturas lancem os jutsus. E por que eu estou falando isso? Porque isso abriria uma abertura de segundos, e a gente sabe que dependendo da situação, um segundo seria decisivo para o Minato. Durabilidade física e a técnica Domo. Por último, eu quero falar da resistência física e a técnica Domo do Kakuzu. O Domo é uma técnica do estilo Terra que pode ser ativada sem selos de mão. Ela concentra chakra em qualquer parte do corpo dele, ou no corpo inteiro, endurecendo a pele em uma durabilidade de nível diamante. No entanto, de acordo com o databook, ele não pode mover a parte do corpo em qual a técnica está ativa. E é exatamente por isso que quando ele destrói o portão do templo, ele aplica a técnica apenas na mão. Como a gente pode ver na própria imagem do databook, ele ativa a técnica no exato momento em que recebe o ataque do Raido. Então ele não pode simplesmente ativar a técnica no corpo todo e lutar com ela ativa.
A partir do momento em que ele ativa a técnica, ele não pode mover a parte do corpo no qual ela foi ativa. E é justamente por isso que ele não luta com a técnica ativa o tempo inteiro. Outro ponto é que a pele do Kakuzu não é invulnerável sem o domo. A prova disso é justamente o fato de que ele teve que ativar a técnica para não ser ferido pelo Raiden, além de precisar desviar dos ataques do próprio Hidan. Agora em relação ao Rasen Shuriken. O Rasen Shuriken é uma técnica extremamente minuciosa, que age moldando o chakra do vento em uma infinidade de lâminas microscópicas. Em vez de causar um trauma físico tradicional, esse jutsu ataca o corpo sistematicamente em nível celular, agindo de forma muito mais parecida com um veneno letal. Muita gente realmente não entendeu como funciona o Rasen Shuriken e acha que ele funciona como o C4 do Deidara. Mas na verdade não é assim que ele funciona. Por mais que o impacto tenha gerado uma cratera gigante, a Tsunade deixa claro que a técnica ela não funciona dessa forma no corpo físico, ela não destrói o corpo físico. Ela literalmente destrói a rede de chakra da vítima. É um ataque completamente diferente do Deidara. O fato do corpo dele não ter sido destruído pelo Rasen Shuriken não significa que a pele dele é invulnerável de forma natural. Caso contrário, não faria sentido ele desviar ou ativar o domo em várias circunstâncias. Então vamos direto para a análise e eu vou desenvolvendo as habilidades do Minato quando for necessário, porque todo mundo já conhece. Das 4 vezes que o Kakuzu se engajou em uma luta, as 3 primeiras ele iniciou com uma luta física. Só quando ele foi pressionado e perdeu o coração que possuía o estilo terra, ele realmente recorreu às criaturas elementais. No caso do Minato, ele espalha ou já possui kunais espalhadas, porém ele usa elas de forma mais evasiva. Ofensivamente falando, ele busca o contato físico e a proximidade muitas das vezes com o objetivo de marcar o oponente. Outro ponto é que o Minato normalmente mira em pontos vitais com o objetivo de finalizar a luta o mais rápido possível. Nessa cena, Minato claramente mirou no coração do Obito, aonde o selo do Madara teoricamente deveria ter sido destruído. Ele mirou na cabeça do Obito, como na primeira vez, e normalmente também no pescoço. Então, por mais que o Minato espalhe as kunais, ele buscaria sim o contato físico com o Kakuzu. Mesmo que a gente forçasse que o Kakuzu teria velocidade de reação para se defender, ele com certeza seria marcado pelo Minato. Vamos fazer uma análise rápida disso aqui. Ekage ataca o Minato com a velocidade máxima dele. Vamos supor que fosse a velocidade de um raio, que seria 1 milissegundo. Para você ter ideia, um piscar de olhos leva 100 milissegundos. Minato percebe o ataque, pensa em um contra-ataque, lança uma kunai, se teleporta para a kunai da árvore, teleporta de volta para a kunai que ele lançou e apanha a kunai. Tudo isso em intervalo de 1 milissegundo. A cena para que nós leitores pudéssemos acompanhar o que estava acontecendo. Porém, tudo isso acontece em 1 milissegundo. E ainda dentro desse time, o Big também é extremamente rápido, ataca o Minato, e ainda dentro desse tempo, ele corta a cauda e ainda consegue colocar uma marca nele. Então seria impossível o Kakuzu não ser marcado contra o Minato. A partir desse momento, a gente teria os seguintes cenários. Cenário 1. Os dois se engajariam em uma luta física e o Kakuzu seria marcado. O Minato então se teleportaria acertando diretamente o coração dele com uma kunai. Ou até mesmo lançando o Rasengan e estourando ele todo, né? Destruindo os órgãos internos dele ali e fazendo ele ter que trocar de coração. Por mais que o Kakuzu pudesse recorrer às criaturas elementais, ele já teria perdido o Doton dele e estaria marcado. Então ele ficaria tomando hit do Minato o tempo inteiro. E como o Shikamaru e o Kakashi perceberam, ele também perceberia o lance dos corações ali. Lembrando mais uma vez, o Kakuzu precisa ter a percepção do ataque para ativar o domo. Porém, uma vez marcado, ele simplesmente não teria tempo para isso. Antes que ele ativasse a técnica, ele já seria fatalmente acertado pelo Minato. No segundo cenário, eu vou considerar que ele conseguiria ativar o domo, mas seria marcado. Então ele não seria fatalmente ferido, tá? Porque ele com certeza seria marcado. Ele iria desacoplar as criaturas e ficaria com o domo ativo o tempo inteiro enquanto as criaturas lutariam por ele. As criaturas seriam rapidamente destruídas pelo Minato. Isso pois o Minato pode lançar as kunais e teleportar para elas, já desferindo o golpe nas criaturas. Ou até mesmo desviar o curso das kunais para enganar as criaturas e atacar ela. Então o fato do Minato possuir o Hirashi nível 2 dá a ele muita mobilidade, né? E muita capacidade de atacar, de fazer ataques rápidos. O Minato ele é sem dúvida um dos personagens mais chatos de você lutar contra ele. Então seria uma questão de pouco tempo até o Minato destruir todas as criaturas. Então restaria pro Kakuzu ficar lá parado igual uma estátua, com a técnica ativa, porque se ele desativar a técnica, ele toma um hit kill do Minato. E galera, aqui a gente já poderia dizer que a luta acabou, mas tem mais 2 cenários que eu queria analisar com vocês. A primeira é sobre o Raiton. O Minato possui a liberação de raio e ele possui o Raiton. E a segunda é que tem gente que insiste em dizer que o Minato não usa o modo sábio em batalha. Isso não faz sentido, mano. A técnica realmente não tá no arsenal dele, mas quando é necessário, ele usa.
tanto que ele usou contra o Madara. Então, se ele tiver a necessidade e a oportunidade de usar, ele vai usar a técnica. E essa, sem dúvida, seria uma oportunidade perfeita para ele usar. E aí vem a pergunta, o modo sábio seria superior ao domo? Pelo que a obra mostra pra gente, sim. O modo sábio seria superior ao domo. Isso pois o chakra sábio é um dos mais poderosos da obra. Naruto era literalmente capaz de quebrar aço como se fosse palito, mano. Ele parou e arremessou um rinoceronte com extrema facilidade. Ele arremessou a Kyuubi pela cauda também com facilidade. Mesmo o domo sendo muito poderoso, o chakra senjutsu é um dos mais poderosos da obra. Então fisicamente, ao entrar no modo sábio, o Minato conseguiria sim causar danos ao Kakuzu mesmo ele usando o domo. Porém o mais provável é que essa luta já acabasse logo no começo, mano. O Kakuzu já tomaria ali um hit kill logo no começo da luta, perdendo o coração que tem o Doton. Mesmo que ele escapasse da primeira investida, para usar as criaturas ele precisaria abrir a guarda executando os selos de mãos. E isso seria mais do que o suficiente para o Minato acertar ele. Então, enquanto eu vejo várias formas do Minato finalizar o Kakuzu, eu não vejo nenhuma forma do Kakuzu finalizar o Minato. Então, baseado nessa análise, na minha opinião, o Kakuzu não teria a menor chance de vencer o Minato. Mas deixa a tua opinião aí nos comentários e não esquece de dar aquela moral aqui pro moleque.